a ansiedade e vontade de comer o tempo todo para ajudar no processo de emagrecimento. Sejam bem-vindas, meninas, a mais um encontro. Sabe que eu tava me organizando para ir na academia, mas aí eu pensei, não, vou fazer antes o encontro, porque esse é um assunto muito importante. E é um assunto que tá afetando muitas mulheres, principalmente agora, final de ano, né? Dália, eu tô com mais vontade de comer, eu tô mais ansiosa e eu quero emagrecer, isso tá me prejudicando. Quando você tá mais ansiosa, não controla essa ansiedade e vontade de comer, eu nem preciso falar aqui que vai ser uma dificuldade de perder gordura, né? Quanto mais você come, mais você engorda. Agora, o oposto disso, quando você começar a aplicar o que eu vou te mostrar agora, você vai começar a controlar essa ansiedade, a controlar essa vontade de comer o tempo todo, essa vontade de beliscar o tempo todo, sabe? Isso vai te fazer continuar no seu processo de emagrecimento, vai te fazer perder peso, o que vai te motivar pra caramba e vai te fazer também depois manter o peso perdido. Porque não adianta você emagrecer se depois, lá quando você chegar no peso que você quer, pum, vem a ansiedade, vem a vontade de comer e você não sabe o que fazer. Então presta atenção aqui nesse encontro, porque eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu mesma aplico, porque às vezes a ansiedade bate por aqui também, tá? A vontade de comer bate por aqui também. Eu mesma aplico para evitar com que essa ansiedade, essa vontade de comer me prejudique e me faça engordar tudo de novo, né? Então, eu tenho certeza absoluta que se você aplicar isso, vai te ajudar e você vai conseguir controlar essa vontade de comer, tá? Primeira coisa, meninas, é um erro que muitas mulheres acabam fazendo na melhor das intenções, só que isso aumenta muito a vontade de comer. Aumenta assim, ó, eu acho que é a coisa que mais aumenta a vontade de comer. Bom dia, Miriam! E é uma coisa que a gente faz, eu falo a gente porque eu fazia isso, né? É uma coisa que a gente faz achando que tá arrasando, achando que assim, ó, nossa, agora eu vou emagrecer, eu vou fazer isso porque agora eu vou emagrecer, mas na verdade isso aqui faz engordar ainda mais no longo prazo. E o que eu já cometi de erro fazendo isso, o que eu já engordei por causa disso, você não faz ideia. Que é o quê? Você começar o seu processo de emagrecimento querendo fazer uma dieta muito restritiva. Meninas, prestem atenção nisso. Toda vez que você coloca uma meta que tem muita restrição, onde você, por exemplo, tá? Alguns exemplos. Vou fazer jejum de 24 horas. Vou fazer jejum longo. Vou cortar o carboidrato. Vou comer só fruta, carne e salada. Parece ser uma coisa maravilhosa, né? Parece, nossa, agora eu vou fazer isso e vou emagrecer. Só que no começo você até pode aguentar e pode perder um pouco de peso. Só que a gente gosta de comer. Entendeu? A gente gosta de comer. A nossa rotina, a gente chega em casa e tem lá o doce, tá lá o maridão comendo o pãozinho, tá lá o convite para ir numa confraternização onde vai ter uma bebida, onde vai ter alguma coisa assim. Como você estabeleceu na sua cabeça uma dieta muito restritiva, você não vai aguentar. E você vai querer comer. Só que daí você vai culpar a ansiedade. Você vai culpar que é por causa que você não tem foco, ou seja lá o que for. Mas não é isso. É que você tá tentando emagrecer fazendo uma dieta muito restritiva. E ninguém aguenta isso por muito tempo. A maioria das mulheres que eu converso, né, elas me falam, Dália, eu já emagreci, às vezes até 20, 30 quilos, fazendo a dieta low carb, fazendo a dieta das proteínas, só que agora eu não consigo mais, porque eu tô ansiosa, porque eu sinto muita ansiedade. Isso que você fez para emagrecer é que te deixou mais ansiosa. Você não comeu o suficiente, você se restringiu muito e não tem quem aguente. E não vai tentar de novo essa dieta restritiva, porque você vai ter o mesmo resultado. Você pode até perder um pouco de peso no começo, mas depois você não vai aguentar ficar sem o seu pão, você não vai aguentar ficar sem comer a comida que a sua família come, a comida que você gosta. Então, é um erro muito grande e que só vai aumentar a sua ansiedade e vontade de comer fazer essas dietas restritivas. Tem gente que agora, né, chega o verão, o que que faz? Ah, no almoço vai lá, come só carne e salada. Aí no meio da tarde, só uma fruta. Aí não janta. No dia seguinte, tá louca por doce, tá louca por pão, tá louca por massa. Ah, é porque eu não tenho foco para continuar. Não, você tá querendo emagrecer fazendo uma dieta muito restritiva. E isso não vai durar por muito tempo. Então, quanto antes você parar de fazer isso, melhor vai ser para você, tá? Então,
pare com dieta restritiva. Se você tá aí passando por muita ansiedade, tá com muita vontade de comer, reveja o que você tá comendo e reveja o seu cardápio, a sua dieta. Porque se estiver sendo muito restritiva, você vai continuar com ansiedade e vai exagerar e nunca vai emagrecer, tá? Outra coisa muito importante que eu tô falando aqui, que é sobre ansiedade, você sabia que existem tudo no nosso corpo, na verdade, é regulado por hormônios, né? E existe um hormônio que controla a ansiedade, ajuda a controlar a sua ansiedade. A maioria das mulheres tem esse hormônio muito baixo, principalmente depois das 3, 4 horas da tarde. Se você é aquela mulher que sente mais vontade de comer no final do dia, grandes chances de você ter esse hormônio baixo. Mas a gente pode aumentar esse hormônio para te ajudar a controlar a ansiedade. E você não precisa aumentar esse hormônio com medicamento ou com suplemento. Você pode ajudar o seu corpo a aumentar esse hormônio com a comida que você come. Esse hormônio vai te ajudar a controlar a ansiedade e vontade de comer se você aumentar ele. Certo? Qual é o nome desse hormônio? A serotonina. Depois das 3, 4 horas da tarde, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ela vai diminuindo. É normal que isso aconteça para que você possa aumentar a melatonina, hormônio do sono, e dormir, tá? Então, isso acontece com todo mundo naturalmente. O que a gente não pode deixar acontecer é a serotonina despencar. Então, ela tem que diminuir devagar, mas não despencar. E você precisa, então, nesse momento, almoço, lanche da tarde, principalmente, garantir o consumo de nutrientes como triptofano. O triptofano é um nutriente importantíssimo para garantir a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que vai controlar a sua ansiedade no final do dia. Então, tanto no almoço quanto no lanche da tarde, você tem que comer alimentos com triptofano, porque senão você vai chegar no final do dia com mais ansiedade e mais vontade de comer. Aí agora você vai me perguntar, Dara, quais alimentos têm mais triptofano? Normalmente a gente encontra maior parte nos carboidratos. Quer um exemplo? Por exemplo, de um lanche da tarde que vai te ajudar a controlar a ansiedade e vontade de comer à noite? Uma panquequinha ou bolinho de micro-ondas com banana, aveia, ovo e chocolate 70% cacau. Você vai misturar o ovo, bastante triptofano. Você vai misturar aveia, banana, chocolate 70% cacau e botar 2 minutinhos no micro-ondas ou tostar na frigideira. Faça o teste hoje de comer isso no seu lanche da tarde, tá? Faça o teste e depois você vai me contar como você ficou à noite. Quando você come esses triptofano, né, alimentos com mais triptofano no lanche da tarde, você chega à noite com menos vontade de comer, porque você garantiu a produção de serotonina. Então, não teve uma queda brusca da serotonina. Logo, se não tem uma queda brusca, você também não chega no final do dia querendo comer até o reboco da parede. Agora, tem gente que faz o quê no meio da tarde? Vai lá e come só uma banana. Ou e come só uma barrinha de cereal, que não tem pouco, sabe? Não tem o suficiente para garantir a regulação hormonal. E aí, chega no final do dia, é óbvio que vai estar ansiosa, vai estar com mais fome, vai estar com mais vontade de comer, tá? Ó, Marina, a Marina botou aqui, ó. Tem algum alimento nutritivo? Porque como só porcaria... Gente, eu tô falando aqui, ó. Marina, acabei de dar uma dica de lanche da tarde, tá? Acabei de dar uma dica de lanche da tarde, então faça isso hoje, tá? Então, você vai começar a garantir mais o consumo de triptofano, principalmente almoço e lanche da tarde. Se você gosta de comer alguma coisa mais docinha depois do almoço, também você pode comer o chocolate um pouquinho mais amargo, 40, 60, 70% cacau, uns 3, 4 quadradinhos desse chocolate depois do almoço, que também tem bastante triptofano, tá? Quanto maior a porcentagem de cacau, maior a porcentagem de triptofano. Ou então você pode amassar uma banana com um pouquinho de canela e colocar aquecer no micro-ondas ou na frigideira, tanto faz, tá? Vai te ajudar também. Então, você tá, tanto no almoço quanto no lanche da tarde, garantindo o consumo de nutrientes que vão te ajudar a regular hormônios, que vão te ajudar a controlar essa ansiedade e vontade de comer,
certo? Então, não esqueça dos carboidratos. Não tire o carboidrato da sua alimentação. Ele é muito importante para controlar essa ansiedade. Se você já fez uma dieta muito restritiva de carboidrato, low carb, dieta das proteínas, você deve ter percebido que você ficou mais ansiosa, né? Com mais vontade de comer, assim, com mais, sabe? Ai, não para de pensar no doce. Às vezes, eu lembro que quando eu fiz antes, gente, há muito tempo atrás, tá? Que eu tentava emagrecer a todo custo, né? E nunca conseguia. Eu lembro que uma das dietas que eu fiz foi a low carb. E, gente, eu lembro que eu chegava a sonhar que eu tava comendo pizza, que eu tava comendo bolo, sabe? Olha a loucura. Então, imagina, se a gente chega a sonhar que tá comendo, imagina durante o dia o quanto a gente não fica pensando em comida, quanto a gente não fica passando vontade de comer. E quanto mais a gente pensa em comida, quanto mais a gente, né, fica com vontade de comer, maior vai ser as chances de depois ter um descontrole alimentar, comer em excesso, né, ter ansiedade, por aí vai. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, muito melhor é você emagrecer comendo os carboidratos, mas da forma correta, que é o que eu ensino para as minhas alunas, né? Sempre dentro das refeições emagrecedoras, que daí o carboidrato ele não vai te prejudicar. Quando você come um doce, pode ser até um chocolate branco, mas dentro da refeição emagrecedora, com os outros grupos alimentares, você não absorve todas as calorias desse doce. Você não absorve todo o carboidrato desse doce. Esse doce não vai ter um impacto negativo no seu metabolismo, entende? O problema é você comer o doce de estômago vazio. O problema é você comer o doce, por exemplo, o chocolate branco, com uma banana. Tem nada a ver. Aí sim você vai prejudicar a sua queima de gordura. Agora, encaixando ali com os outros grupos alimentares, você consegue bloquear boa parte da absorção do açúcar desse doce, do carboidrato desse doce, por aí vai. Tá? Então, não tire o carboidrato. Aprenda como comer da forma correta para não te prejudicar, certo? Outra coisa importante e muito importante, eu diria aqui, é o seguinte: não confunda, tá? Também ansiedade com fome. Tem gente que quer ter foco, que não quer ter vontade de comer o tempo todo, mas tá com fome o tempo todo. A gente não tem como emagrecer lutando contra o nosso corpo. Isso é fato, não tem como. Se o seu corpo estiver te mandando sinal de fome, é porque ele precisa de nutriente. Nutriente para quê, Dara? Para fazer seus órgãos funcionarem, para fazer seu metabolismo acelerar, para tudo o seu corpo precisa de nutriente. A partir do momento que o seu corpo começa a perceber que você tá privando ele disso, de nutriente, ele começa a ligar como se fosse um sinal vermelho dentro de você. Ele não sabe que você tem comida no seu armário. Ele não sabe que você tem comida na sua geladeira. Para o seu corpo, você vai ter que correr, caçar para comer, para achar comida. Ele não sabe que você pode ir no mercado, cruzando a rua, e você tem lá um pacote de arroz, se você quiser, sabe? Para ele, não. Para ele, você pode morrer de fome a qualquer momento. Quando ele percebe que você não tá dando para ele o que ele precisa, ele já ativa um sinal vermelho dentro de você. Que sinal vermelho é esse? Sinal que vai aumentar a sua fome e vontade de comer, justamente para você caçar, para você buscar comida, para você não morrer de fome, entendeu? Só que daí, o que acontece? Esse caçar que o seu corpo quer que você faça é o quê? Abrir o armário e devorar um pacote de biscoito. Ai, Dara, eu tô muito ansiosa, por isso que eu não emagreço. Não, você tá com fome. Você não tá comendo o suficiente. Entendeu? E aí, uma coisa que eu falo pra você fazer para ajudar a controlar isso é comer proteína em todas as refeições. Fez o seu café da manhã, não faça só com mamão e aveia. Não faça só com mamão e granola. Não faça só com uma banana. Não tome no café da manhã só um cafezinho com leite. Não tem proteína suficiente. Isso vai aumentar a sua ansiedade e vontade de comer durante o dia. Tem um estudo muito interessante que foi feito com mulheres, tá? Que comprovou que mulheres que consomem mais proteína, principalmente no café da manhã, sentem menos fome e vontade de comer à tarde. Olha quanto isso é interessante. Então, aquilo que você comeu de manhã tá afetando muito como você chega no final do dia, no final da tarde.
Entende? Afeta muito. Então, tome cuidado com isso. No almoço também. Vou comer um macarrão. Não coma só o macarrão. Coloca um ovo junto. Coloca um bife junto, sabe? Porque senão não vai ter proteína suficiente. E aí não é ansiedade. Aí não é vontade de comer. É falta de nutriente. É falta de proteína. Então, garanta o consumo de proteína em todas as refeições. Eu já falei aqui em outros encontros, mas eu vou reforçar. É melhor que você coma mais proteína do que você coma menos. Então não tenha medo. Ai, Dara, será que 2 ovos é muito? Coma 2 ovos. É melhor do que comer um e ser pouco. Entendeu? E não se preocupe que não vai aumentar seu colesterol por causa do ovo, não vai aumentar seu colesterol por causa do bife, entendeu? O que aumenta seu colesterol é alimentos industrializados, é excesso de farinha. Você sabia que carboidrato aumenta muito mais seu colesterol do que a gordura? Pois os profissionais não falam isso, né? Aumenta muito mais o seu colesterol ruim do que a gordura. Então não precisa ter medo disso, tá? Agora, garanta o consumo da proteína para você não chegar naquele momento com fome e falar que é ansiedade. Não é ansiedade, é fome porque você tá comendo pouco, principalmente proteína, tá bom? Outra coisa importante, e eu até comentei nos meus stories ontem, quem assistiu já deve estar sabendo. Tem uma coisa que a gente confunde muito também, e eu já fiz muito isso, e eu percebo que quando eu tô comendo mais, é porque eu não tô cuidando disso. Quando eu tô com mais vontade de comer, é porque eu não tô cuidando disso. Eu quero compartilhar aqui com você. A gente confunde muito. Sabe aquele momento assim que você chega em casa no final do dia e ataca um pacote de biscoito? Você já parou para pensar o que você poderia fazer de diferente para isso não acontecer? Ou o que será que se você tivesse, isso não teria acontecido? Por exemplo, se eu chegar em casa no final do dia, cansada e com fome, eu vou pedir uma comida pronta. Ou eu vou atacar um panetone e vou comer o panetone inteiro. Porque eu tô com fome, tô com vontade de comer e tô cansada. Não quero cozinhar. Eu nem parei para pensar o que eu ia fazer de janta. Nossa, eu tô com a carne congelada ainda. Nossa, tem que descongelar a carne, tem que fazer. Meu Deus, não, sabe? Não tô afim, tô cansada. Vou comer um salgadinho, vou comer um pacote de biscoito, vou comer um panetone que é mais rápido. Muita gente acha que isso é ansiedade. Dado o meu problema é à noite, acho que é a minha ansiedade. Não é ansiedade, é falta de organização. É falta de planejamento. E eu não tô te julgando, tá? Porque isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Às vezes, passei a tarde toda fora de casa, esqueci de levar um lanche, cheguei com fome, com vontade de comer, cansada, peguei e acabei comendo um pacote de biscoito, por exemplo. Só que não é ansiedade. Imagina se eu tivesse chego em casa e, por exemplo, tivesse no meu congelador um escondidinho de batata inglesa com carne moída, com queijo prontinho. Só eu botar no micro-ondas e deu. Você acha que eu ia comer um pacote de biscoito? Não, eu ia pegar o escondidinho e esquentar e ia comer. Por quê? Porque eu gosto, porque é uma coisa, uma preparação que eu gosto e porque já tá pronta. Você acha que eu ia chegar em casa e pedir uma comida pronta? Você acha que no meu café da manhã eu ia me devorar no pacote de biscoito se eu tivesse, por exemplo, um pão, um pão de aveia, um ovo, uma coisa prontinha ali pra eu fazer rapidinho? Não. Agora, se eu abrir minha geladeira, não tiver lá o ovo, eu não tiver o pão, eu só tiver o bolo recheado, o pacote de biscoito e nada mais, o que você acha que eu vou fazer? Eu vou comer o bolo? Eu vou comer o pacote de biscoito? É ansiedade isso? Não é ansiedade. É falta de organização e de planejamento. E eu vou te falar uma coisa, gente, que assim, ó, é muito importante, tá? Quanto mais você comer, mais vai ser a sua vontade de comer. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fui lá na casa da minha mãe há 2, 3 semanas atrás. E lá a gente comeu mais, né? Panetone, bolo, biscoito, papá. Eu sempre fui incluindo na refeição emagrecedora que ajuda muito. Inclusive me ajudou a não inchar, a não voltar retendo líquido, a não prender o intestino. Fiquei quase 15 dias lá na casa da minha mãe e todos os dias meu intestino funcionando perfeitamente. Zero inchaço. Fui pra festa de casamento, comi doce. Fui pra festa de aniversário.
Tive meu chá de fraldas, né? Então, assim, imagina a comilança, né? E eu fora de casa, 15 dias. Poderia voltar inchada, retendo líquido, com o intestino extremamente preso. Nada disso aconteceu. Então, olha a importância de você montar as refeições direitinho, né? E comendo o que gosta, porque com as refeições emagrecedoras você pode colocar o alimento que você quiser nela. Só que aí, o que eu percebi quando eu voltei? Mais vontade de comer. Mais vontade de comer alimentos com mais açúcar, mais vontade de comer alimentos com, sabe, massa, assim, tipo pão, bolo. Eu percebi isso. Por quê? Porque eu comi mais nos últimos dias. Então, quanto mais você comer, você vai estimular seu paladar, você vai estimular suas células. As nossas células, elas têm receptores para os carboidratos. Quanto mais você comer carboidrato, mais você vai ativar esses receptores. Então, se você não desativar eles, maior vai ser sua vontade de comer carboidrato. Era assim que eu tava. Cheguei da minha mãe com mais receptores, com um paladar mais estimulado. Só que daí, o que eu fiz? Fiquei assim? Deixa a vida me levar? Depois eu culpo a ansiedade? Não. Sabe o que eu fiz? Peguei as receitas emagrecedoras do Mais Magra e fiz as receitas emagrecedoras. Eu fiz bolo com cobertura de chocolate, só que uma receita emagrecedora. Eu fiz pão, entendeu? Então, quando eu chegava lá no lanche da tarde, naquela semana, né, e batia aquela vontade de comer um docinho, eu tinha lá meu bolo, que é gostoso. Não adianta você fazer um bolo pra matar essa vontade, né, e pra desestimular o paladar e o bolo ser ruim. Não adianta, não vai adiantar nada. Não, um bolo que é gostoso, que ajuda o intestino a funcionar, que ajuda o metabolismo a acelerar. Gente, deu 2, 3 dias, a vontade de comer passou. Só que eu me organizei pra isso. Eu não fiquei tipo, deixa que depois eu vejo o que eu faço. Porque depois, se você deixar a vida levar, a vida vai te levar a comer mais, dormir mais, engordar, entendeu? Acabar com sua saúde e por aí vai. Então, já que eu tava vindo de uma semana comendo mais, principalmente doce, coisa com massa, e eu tava vendo que eu tava com mais vontade de comer, eu pensei, não, peraí, eu vou me prevenir aqui. E aí eu fiz as receitinhas emagrecedoras, que me ajudou muito. Eu cheguei no lanche da tarde com vontade de comer um bolo, tinha lá o meu bolo para comer. Agora, imagina se não tivesse. Eu ia comer panetone, eu ia comer biscoito, entendeu? E aí a vontade de comer ia aumentar cada vez mais. Então, é isso que eu falo pra você. Se você agora, nesse momento, tá com mais vontade de comer, seja por ter ido a muitas confraternizações ultimamente, ou por final de ano, né? Você abre o Instagram, você vê rios de panetone, rios de doce, dá mais vontade, sorvete, dá mais vontade de comer agora, né? Parece que a época, ela estimula a gente a comer um pouquinho mais. Aí recebe um monte de visita e por aí vai. Se você tá com essa vontade maior de comer agora, não faça restrições. Coma proteína em todas as suas refeições e se organize para fazer algumas receitinhas emagrecedoras e gostosas. Se você já tá no Mais Magra, lá você tem várias receitas para você fazer que são gostosas, tá? Não adianta você querer fazer uma receita pra comer e não é gostosa. Daí você vai acabar abandonando e indo pro seu panetone, pro seu biscoito. Então tem que ser uma receita gostosa, tá? E se você ainda não tá no Mais Magra, aproveite que hoje é o último dia pra você fazer sua inscrição com desconto, tá? Último dia, então aproveite. Mas isso vai te ajudar. A mesma coisa acontece não só com receitas, tá, meninas? Mas assim, ó. Eu quero me cuidar, quero voltar a me cuidar. Mas eu não tenho em casa salada, não tenho fruta, não tenho aveia, não tenho proteína, não tenho nada. Eu quero aplicar o que a Nutri falou, mas eu abro minha geladeira e não tenho nem ovo. Não dá, né? Então você tem que se organizar para não confundir que é ansiedade depois. Porque às vezes não é. É só falta de planejamento e organização, certo? Agora, outro ponto bem importante, que vai te ajudar também, né, é claro, a controlar essa ansiedade e vontade de comer. Se você tá com vontade de comer, e essa vontade de comer é de algo específico, então, por exemplo, tô com vontade de comer um panetone. Dara, fiquei vendo um monte de vídeo de panetone, me bateu uma vontade de comer um panetone, não comi nenhum ainda, mas agora bateu. Ou, Dário, eu ganhei um panetone lá no meu trabalho, o pessoal me deu um panetone pra
do amigo secreto, sei lá, e tô com vontade de comer ele. Você entende que é uma vontade de algo específico? Você sabe exatamente do que você tem vontade? Nesse momento, você tem que se permitir comer. Entendeu? Não fica tentando mascarar essa vontade do panetone com uma banana, com um bolo de banana. Porque você vai comer o bolo de banana e vai continuar com vontade de panetone. Quantas vezes isso aconteceu comigo, meninas? De eu estar com vontade de um doce. Ah, não, eu tenho que emagrecer, não vou comer doce. Vou lá e vou comer uma banana, uma maçã. Eu comi a maçã, eu comi o iogurte com granola e depois ainda comi o doce, porque a vontade continuou. Então, tem momentos que você tem que pegar e comer mesmo. Você tem que ir lá e pegar o panetone e comer. Você tem que ir lá e pegar o chocolate e comer e matar a vontade. Você precisa se permitir sair da rotina. Porque assim, ó, gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Vamos supor que você tá aqui e quer perder 10 quilos, quer chegar aqui, certo? Se você começar o seu processo de emagrecimento achando que você não vai comer nada de doce, colocando na cabeça que você não vai comer nada de pão branco, nada de pizza, você tá muito enganada. Você não vai aguentar chegar aqui sem comer isso. E se por acaso você comer no meio do caminho, você vai se culpar. Você vai, não deveria ter comido, não deveria ter feito isso e vai desistir. Agora, pensa comigo, você tá aqui, ó, perdeu 5 quilos, você quer perder 10, você perdeu 5. E aqui, você tá com vontade de comer panetone. Aí você vai lá, passa um cafezinho, pega uma fatia de panetone, come o panetone dentro da refeição emagrecedora, se você conseguir. Come o panetone, mata a vontade de comer, sente aquela coisa boa, sabe aquela coisa boa de, nossa, era isso que eu queria comer? Ai, matei a vontade bem de, era isso que eu tava querendo comer? Aí você comeu o panetone. Deu. Aí você volta pra rotina, você volta mais animada. Você volta mais motivada. Aquela vontade louca de panetone que você tinha, foi embora. Porque você matou ela. Você comeu. Agora, se você não comer, você vai tentar continuar, só que a vontade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Na segunda, você tá com vontade de panetone. Na terça, você tá com vontade de panetone e pudim. Na quarta, a vontade aumentou. Você tá com vontade também de chocolate. Aí, na quinta-feira, você come panetone, chocolate, pudim, se acaba de tanto comer. Porque você não se permitiu sair da rotina e comer uma fatia de panetone. Entendeu? Então, assim, ó, o que a Lidiane colocou aqui, ó. Estou no processo desde agosto, cheguei no meu peso que queria, não passei vontade de comer nadinha. Você é maravilhosa, Dara. Obrigada, Lidiane. A Lidiane é aluna minha. Não precisa, é isso que eu falo, gente, não precisa passar vontade de comer. Não precisa. Se tem uma forma de você comer, manter metabolismo ativo, controlar a fome, controlar a vontade de comer, diminuir a absorção daquilo que você tá comendo, por que você vai deixar de comer? Entendeu? A não ser que você não saiba que existe essa forma. Por isso eu tô falando. Se você ainda não assistiu o evento 12 em 12 que aconteceu na semana passada, comente aqui eu quero, que eu vou te enviar no direct o link. Mas assista, aproveite, que vai ficar disponível só mais hoje, tá? Então, você pode emagrecer comendo a comida que sua família come, a comida que você tem em casa. Você pode e deve se permitir sair da rotina, porque senão a sua ansiedade vai aumentar, a vontade de comer vai aumentar. Entende? Vai ficar complicado, gente. Vai ficar muito complicado. Tá? Meninas que estão comentando aqui, eu vou mandar pra vocês no direct depois. Eu acho que já foi até uma mensagem automática, mas não sei se foi o link certo. Se não foi, eu mando de novo, tá? Quem tá aqui no TikTok, vai pro meu Instagram, @NutriDaraScarton. Segue lá, tá? Ok? Então não fica aí se cobrando ou até se punindo. Ai, eu não deveria ter comido, hoje é quarta-feira, eu deveria deixar para comer só sábado. Você acha que o seu corpo sabe que hoje é quarta? Aí o seu metabolismo sabe, hoje é quarta-feira, hoje a gente tem que acordar às 7 horas. O seu corpo não sabe que dia é hoje. Todo dia ele faz a mesma coisa.
Faça seu coração bater, faça seus órgãos funcionarem todo dia a dia pra ele. Ou você acha que no sábado seu corpo, hoje vamos descansar. Aí para o coração. Claro que não, né, gente? Então, todo dia a dia. Então, não importa se você... Assim como... E quando isso entrou na minha cabeça, gente, me deu uma liberdade gigantesca, sabe? Porque eu comecei a pensar assim... Tá, se eu sinto vontade de comer na segunda, eu posso comer o doce na segunda. Assim como, se eu não sentir vontade de comer no sábado, eu não preciso comer. Por que eu tenho que comer só porque é sábado? Entende? Às vezes eu e o Rafa, a gente tá aqui em casa durante a semana e aí deu vontade de comer uma pizza. Tá, vamos comer uma pizza. Numa quarta, numa terça. De boa. Mas também, às vezes, no sábado, a gente não tem vontade de comer nada. A gente come comida normal. Agora, quando você tá respeitando sua vontade de comer, consegue entender? Agora, quando você começa a colocar regras extremas, você não respeita essa vontade de comer. E aí, essa vontade de comer, ela aumenta. Junto com a ansiedade. Entendeu? Eu tô amando suas lives, tá me ajudando muito. Ai, que bom. Fico muito feliz, viu? Compartilhe, tudo que te ajuda, você precisa compartilhar. Então, compartilha aí no grupo da família, no grupo do WhatsApp das amigas. Tem uma flechinha aqui embaixo que você pode compartilhar até aqui no direct do Instagram. Compartilhe com mulheres que estão sofrendo, querendo emagrecer, tá? E pra finalizar, então, gente, se tem uma coisa que também ajuda bastante a controlar ansiedade e vontade de comer, e eu acho muito doido isso, porque já aconteceu várias vezes comigo, de à noite eu senti uma vontade de comer maior, assim, e eu fazer isso, e a vontade de comer ir embora. É loucura, né? Mas aconteceu já várias vezes. Sabe o que é? Exercício. O exercício físico, ele aumenta muito a produção também de hormônios do bem-estar, que ajudam a controlar a ansiedade e vontade de comer. Se você um dia tiver com muita vontade de comer, por exemplo, à noite, e você puder, faça o teste, tá? Faça assim, pensa assim, eu vou comer agora alguma coisinha mais leve, eu vou fazer uma caminhada, e quando eu voltar, se essa vontade de comer tiver ainda em mim, aí eu vou comer. Você vai ver que você vai voltar da caminhada e a vontade de comer não vai estar. É loucura mesmo. Então, se você puder praticar algum exercício físico no dia, seja qual for o exercício, pratique. Isso vai te motivar e é aquela coisa, sabe? Uma coisa vai levando a outra. Então, você tá comendo mais, você fica com mais preguiça, se exercita menos. Você começa a exercitar, você fica com mais vontade de se cuidar, você quer comer menos besteira, digamos assim, quer se cuidar mais, né? Então, uma coisa vai levando a outra. Então, o exercício físico também pode ajudar, e muito, nessa vontade de comer, tá? Nessa ansiedade e vontade de comer, ok? Bom, gente, eu quis compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu mesma aplico, né? Porque também não adianta eu vir aqui e falar pra você uma coisa que não tem como aplicar, que não, eu nunca testei. Não, são coisas que já aconteceram comigo. Eu já fui uma pessoa compulsiva, não vou falar ansiosa, assim, porque não era ansiedade, sabe? Hoje em dia a gente fala ansiedade pra tudo, eu não gosto de falar ansiedade, assim. Mas eu era compulsiva. E essa compulsão vinha de tanta restrição, de tanta falta de nutriente, de tanta privação, de tanto querer fazer uma dieta certinha, não se permitir sair da rotina. Então, quando eu comecei a fazer tudo isso que eu te mostrei aqui hoje, o meu processo de emagrecimento ele ficou mais leve, ele ficou muito mais fácil e aconteceu de uma forma mais rápida e sustentável. Porque eu emagreci e vai fazer 10 anos, gente, que eu mantenho o peso. Claro, agora que eu tô grávida, não, né? Mas eu digo assim, de não engordar de novo. E antes eu emagrecia, dava um mês, voltava a engordar tudo de novo. Então, até que ponto vale a pena você continuar insistindo nessas dietas restritivas, sabe? Tem gente que tá assim a vida toda. Tem gente que tá fazendo a mesma dieta de 20 anos atrás que emagreceu 20 quilos. A pessoa não percebeu que aquela dieta não funcionou. Porque ela voltou a engordar os 20 quilos. Não funcionou, entendeu? Então, para com isso. Teste algo novo para te gerar um resultado novo.
É a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. Então, tome cuidado, tá? Bom, espero muito ter ajudado você com o encontro de hoje. Se eu ajudei, lembre de deixar aqui sua curtida. Lembre de compartilhar com uma mulher que tá querendo emagrecer, que se te ajudou, pode ser que ajude ela também, tá bom? Meninas, um beijo, uma boa quarta-feira para todas vocês. E lembrando que hoje é o último dia da promoção do Mais Magra. Se você ainda não entrou no Mais Magra, você pode entrar. O seu acesso vai começar a contar só a partir de janeiro. Então, olha só, você vai ganhar aí 2 semanas de acesso grátis no Mais Magra. Então, aproveite, tá? E com desconto, que tá rolando só mais hoje. Então, aproveite para não perder, certo? Para você participar, você pode comentar que eu quero ou clicar no link que tá na minha bio, certo? Um beijão e um bom dia para todas nós.